Hoje eu quero trazer para você o segundo livro do quadro Leitura que Vira Vida. Nós já fizemos isso com o livro anterior, com O Milagre da Manhã, e agora é hora da gente fazer com Deixa Pra Lá. Essa foi uma leitura bem surpreendente. Eu saí de férias e com a família, e quem pegou esse livro para ler foi o meu filho, ele é adolescente, 18 para 19 anos. Começou a ler e falou: "Mãe, acho que essa leitura não é para mim". E de fato ela está muito ambientada nessa nossa faixa etária aqui dos 40 mais, para nós faz muito sentido. Mas eu sugeri que ele buscasse uma resenha boa ou quem sabe ele vai assistir este meu livro, este meu vídeo aqui com você, e vai se beneficiar desta leitura também. Deixa para lá uma teoria trabalhada pela Mel Robbins, que ela de fato se buscou muito, ela mergulhou neste processo desta teoria que ela desenvolveu, e aqui o que que nós vamos perceber muito é essa mudança de comportamento, primeiro na gente. Também tem um propósito de mudar o comportamento de outras pessoas? Sim, tem um capítulo dedicado para isso, mas o ganho, realmente, o ganho real é com você, amada. Esse é um livro que começa assim: pare de desperdiçar sua vida com aquilo que você não pode controlar. Esse tipo de pensamento já é muito usual aqui para mim, mas o livro deixa tudo muito, muito, muito claro, muito transparente sobre as nossas escolhas, sobre como nós lidamos, sobre aborrecimentos que talvez você não precise estar vivendo aí também. E ela, logo de cara, ela já apresenta a teoria que não é só deixar para lá. Deixa para lá é uma parte da equação. A outra parte é deixa comigo. E é isso que faz dessa teoria tão poderosa e realmente tão facilitadora da vida, né? Então, eu penso que este é um livro bem apropriado para este quadro, Leitura que Vira a Vida, porque, embora a gente não tenha a obrigação de aplicar tudo aquilo que a gente lê, porque também estamos formando repertório, também temos a leitura de lazer, mas é claro que quando nós vamos com um olhar direcionado, né, entendendo que aqui tem uma riqueza muito grande que pode ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso autoconhecimento, por que não? Não é? Por que que a gente vai se privar da possibilidade de trazer para a nossa vida aquilo que nós estamos lendo? E ela começa contando um pouco da história dela. Então, na história dela, ela tem um outro livro em que ela trabalha a procrastinação. Então, ela tem uma metodologia, um método que é o 5, 4, 3, 2, 1. Vai fazer alguma coisa, está enrolando, acordou, vai sair da cama, não fica apertando soneca, né? Vai direto. Então, ela desenvolveu este método, vamos chamar assim, olha, vamos lá, vamos fazer logo. 5, 4, 3, 2, 1 e vai. Eu já até fiz um outro conteúdo lá no Instagram, muito tempo atrás, sobre essa metodologia de contar de trás para frente. E aí ela foi mergulhando neste universo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da motivação, da mudança de mentalidade, da transformação pessoal, e chegou, né, com os estudos que ela fez, ela chegou num resultado melhor de relacionamento com as pessoas. Ela relata que a regra dos 5 segundos mudou o relacionamento dela com ela. E a teoria, né, de deixa para lá, mudou o relacionamento dela com as outras pessoas. Porque, de fato, o livro está centrado em como a gente reage. E, ó, vamos lá, vamos entender aqui uma coisa importante. A emoção vem antes do pensamento. Então, quando você percebeu, de repente você já se aborreceu, você já falou que não queria, você já, né, já fez um monte de coisa que o leite já derramou, já, a coisa já está complexa. E esse livro ele traz muito isso, né, que a gente primeiro melhora com a gente mesmo, depois a gente melhora com o outro. E a teoria vai nos mostrar isso, né? Ela está
muito bem fundamentada, a leitura vale muito a pena, recomendo que vocês adquiram o livro, façam a leitura, ainda que estão aqui assistindo este conteúdo sobre ele, mas a leitura ela é sempre melhor. É como um livro que vira filme, via de regra ou invariavelmente o livro é melhor. Por quê? Porque está tudo aqui, né? Então conversa muito com a gente. O capítulo 1 começa dizendo assim para a gente: pare de desperdiçar sua vida com aquilo que você não pode controlar. E, e esse é um trechinho pequenininho, mas importante. Se você está tendo dificuldade para transformar sua vida, atingir seus objetivos ou se sentir mais feliz, preste atenção nisto. O problema não é você. O problema é o poder que, sem saber, você dá aos outros. Todos nós fazemos isso frequentemente, sem perceber. Seu erro está em pensar que, se disser a coisa certa, todos ficarão satisfeitos. Caso você se esforce muito, talvez seu parceiro não fique desapontado. Se for amistoso, talvez seus colegas gostem mais de você. Se mantiver a paz no ambiente, talvez sua família pare de julgar suas escolhas. Sei disso porque também vivi assim. E ela vai aprofundando o processo aqui, né? Coisas que a gente, sem perceber, faz para a gente mesmo. A teoria deixa para lá é uma teoria que vem com liberdade, que você vai viver este processo. Parece simples, tá, gente? E na verdade é simples, né? Essa mudança transforma muito a nossa mentalidade. Então tem algo que te aborrece muito. E essas 3 palavras simples vão te libertar de querer controlar o outro. E é pensar assim: "Ah, isso está me aborrecendo? Deixa para lá". Só que não para aqui. Por que que não para aqui? Porque a segunda parte da equação é o "deixa comigo". Então, se isso me aborrece e eu não posso fazer nada em relação a quem está me aborrecendo, o que que eu posso fazer em relação a mim, para que isso não me aborreça mais? E, puxa, como diz a Mel, que ideia incrível, né. Funciona para tudo, gente, tá. Vai dizer: "Daniele do céu, não consigo. Não consigo, porque eu logo já falo mesmo, eu isso, eu aquilo". Mas como ela sugere aqui pra gente: "Olha, deixa para lá, é de longe a coisa mais poderosa que já descobri". E, de fato, gente, tem um poder transformador, um poder libertador, um poder de transformação de relacionamentos. Os capítulos deste livro estão divididos, são 20 capítulos, tá? Estão muito bem divididos, porque ela, além de trazer os capítulos, traz grandes temas. Então, dentro dos grandes temas, ela começa apresentando a teoria, depois ela traz a teoria para você, você e a teoria, e depois ela vem para relacionamentos e a teoria. Então, dentro dos capítulos de você e a teoria, nós temos administrando o estresse, temendo a opinião alheia, lidando com as reações emocionais dos outros, superando a comparação crônica. Então, 4 grandes pilares que realmente nos pegam, né? Que realmente mexem com o nosso cotidiano. E ela vai, então, trazendo uma leitura fluida, gostosa, com exemplos, e exemplos fáceis da gente ir percebendo e da gente ir vivendo, né? Da gente ir percebendo que aquilo também está contido dentro da nossa vida. E aos poucos nós vamos percebendo que, de fato, a gente tenta controlar a vida das pessoas, né? E o que a gente precisa realmente controlar, segundo esta leitura, são os nossos pensamentos. Como é que eu reajo, né, às situações? O "deixa para lá" representa uma verdade profunda. Escolher a paz não é fraqueza, é poder. Essa ideia nem é dela, é uma ideia de Martin Luther King, que muito provavelmente você já ouviu falar. Deixa para lá não significa desistir do controle, significa retomá-lo. Ao escolher como responder, ao não alimentar a raiva, o ódio ou a negatividade,
exercemos o poder supremo sobre nós mesmos e a gente muda resultados. Porque, de fato, né, agir na reação muitas vezes não culmina com aquilo que nós gostaríamos, né, com aquilo que a gente imaginou que seria. Por quê? Porque tem réplica, tréplica, vai e vem, e debate, e rebate. E o deixa para lá não nos coloca nesse lugar. Se a pessoa não te respeita, se a pessoa faz coisas que você não gosta, sempre é sobre ela, mas a gente tem a impressão que é sobre nós primeiro. Então, aqui entra o deixa para lá. Permita que a pessoa mostre quem é. O desrespeito dela nada diz sobre você. Como você responde a esse desrespeito, sim. Pare de se perguntar por que ela está fazendo isso. A pergunta é: você quer se relacionar com alguém capaz de fazer isso? É uma mudança de chave. Dani, mas eu não tenho como fazer isso. Então, será? Será que você não tem como fazer isso? Ou falta, né, um pensamento mais estruturado sobre como a gente lida com as coisas, como que nós reagimos, meio que instantaneamente até mesmo, porque como eu disse, primeiro emoção, depois pensamento, né? E quando a gente traz a teoria do deixa para lá e deixa comigo, puxa vida, né? Você vai até respirar diferente, tá? Então é um livro de muita reflexão. Eu costumo fazer as leituras de estudo, um capítulo por dia. Esse eu não consegui. Eu precisei de um tempo maior em alguns capítulos, e eu não fiz talvez a leitura toda de uma vez. Em média, os capítulos têm aí 12, 10 páginas, tá? Mais ou menos isso. Mas alguns deles são bem profundos e pedem uma leitura mais pausada, para que a gente possa realmente viver o processo do aprendizado aqui, se perceber nessa teoria proposta aqui pela Mel, nessa perspectiva de mudança de como a gente lida com as coisas, e até para que a gente comece a colocar em prática, né? Como que eu consigo trazer a teoria do deixa para lá, deixe comigo, né, dentro de uma nova realidade aqui para mim, né? Como que eu consigo fazer isso? E ela vem, então, abordando histórias, trazendo exemplos, trazendo coisas que são muito próximas da nossa realidade aqui do 40 mais. Ela também, né, desenvolveu isso dentro dessa faixa etária, e aqui ela conta todo o percurso dela, como que ela conseguiu um desempenho melhor, conseguiu fazer um processo que a fizesse mais tranquila, mais feliz. E quando a gente, então, passa a utilizar, né, a teoria, nós temos descobertas, né, que nós vamos fazendo sobre nós mesmos, sobre a maneira como a gente reage, sobre a maneira como alguma coisa. Estamos, às vezes, tão estressadas que pode ser uma coisa insignificante, assim, que se você não tivesse vivendo o processo de estresse que está, você não teria se incomodado tanto com aquilo. Mas, né, como a vida tem fatores estressantes realmente, nem sempre a gente consegue identificar que aquilo não é nem de longe tão problemático quanto parece, que às vezes a gente põe uma lente muito grande mesmo. E é sim sobre a gente repensar. Por isso que não dá para ler, talvez, né, num ritmo um pouco mais acelerado. É importante que a gente vá fazendo o respiro aqui a cada capítulo. Um dos textos diz assim: assuma suas reações, retome o poder. Por quê? Porque quando o outro tem o poder de te tirar do sério, ações que você não tem como controlar, são ações que te desestabilizam, você está colocando o poder da sua vida, da sua saúde, do seu emocional nas mãos do outro. E às vezes não, nunca vale a pena, nunca vale a pena. É aquela velha frase, né? Você quer ter razão ou você quer ser feliz?
vista sobre um outro prisma. Então, vale muito realmente a leitura. São trechos lindos. Eu tenho tantos trechos destacados que não dá nem para eu vir com eles aqui, senão nós ficaríamos com um vídeo muito longo. Mas é muito sobre como eu me posiciono. Sempre vai ser como eu me posiciono. Eu não quero que as pessoas tenham pensamentos negativos ao meu respeito. A gente não tem como controlar, então é o meu posicionamento, né? Veja, muitas vezes nós estamos tão preocupados, o que, que o outro vai pensar de nós? Ah, eu voltei a estudar, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Problema delas, né? Sendo elegante, tá? Sendo deixa para lá, né? Às vezes a gente se cobra, eu acho que eu não sou bom o bastante. Para quem? Eu acho que eu não sou inteligente o bastante. Para quem? A pessoa vai ficar chateada comigo. Quem é essa pessoa? Né? O que os meus amigos vão pensar? Se eu fizer isso, ninguém vai gostar de mim. E quantas vezes a gente teve pensamentos limitadores desse jeito que colocam o poder da sua vida na mão da outra pessoa? É como se você fosse uma TV e o controle da TV está na mão do outro. Ele está mudando de canal ali o tempo todo. Então, é muito, 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 muito sobre você realmente assumir o controle da sua vida. Assume o controle, né? Se você se coloca numa posição de, antes da primeira reação estressante, olhar para aquela, realmente para aquilo que está acontecendo, para aquele fato, e se perguntar: eu posso deixar isso para lá? Eu consigo fazer diferente? Então, deixa para lá. E aí vem a segunda parte da equação, que é o deixa comigo. O livro, gente, vale muito a pena. É um livro de 200 e muitas páginas. Vamos pegar aqui. Dos 305 páginas. Mas como você vai ler paulatinamente, né, quer dizer, aos pouquinhos você vai fazer a leitura, não é uma quantidade exagerada, aliás, quanto maiores os livros, mais eu gosto, eu sou dessas, né, gosto de livros grandes mesmo. E ela termina, quase no final já, ela faz um relato bem interessante que eu vou trazer aqui para vocês. Não vou mentir, não será fácil. Não é como se no instante em que você começar a adotar o deixa para lá, você vai conseguir tudo o que sempre quis. Qualquer pessoa que prometa isso está mentindo. Contudo, no momento em que você recuperar seu poder, terá certeza de que tudo isso é apenas questão de tempo. A carreira, o parceiro, os amigos, o corpo, os objetivos, tudo está sob seu controle. Agora que chegamos ao finalzinho, estou muito animada para dar as boas-vindas à sua era Deixa Comigo. Deixa comigo, vou começar. Deixa comigo, vou me arriscar. Deixa comigo, vou escrever o livro. Deixa comigo, vou ser honesta em relação ao que quero da vida. Deixa comigo, vou ficar na melhor forma de toda a minha vida. Deixa comigo, vou me candidatar ao emprego dos meus sonhos. Deixa comigo, vou parar de dar atenção a quem não retribui. Deixa comigo, vou cultivar uma vida melhor, uma vida da qual me orgulhe, que me faça feliz, uma vida na qual uso minha estratégia preciosa para curtir cada momento. Esse livro mostrou que você sempre teve o controle, sempre esteve no comando, sempre teve o poder. Chegou a hora de recuperá-lo. Quero que saiba que seja qual for seu grande sonho, por mais louco, improvável ou até absurdo que pareça, eu acredito nele. Se você não acredita em si mesma, deixa comigo. Eu acredito. Deixa comigo, eu sei que você vai alcançar. Se você não sabe por onde começar, deixa comigo. Vou ajudá-lo a dar o primeiro passo. Para o caso de ninguém mais ter lhe falado isto, quero ter a certeza de dizer: eu amo você, acredito em você, acredito na sua capacidade de desbloquear toda a magia e alegria que sua vida incrível tem a oferecer. Bastam 2 palavras simples:
deixa comigo. Então, num primeiro momento, você deixa para lá, e aí depois aprende a dizer: deixa comigo. Deixa comigo é o que realmente muda o processo. O deixa para lá te tira da ansiedade, da raiva, da falta de movimento, e o deixa comigo te faz justamente esse convite à movimentação. O que que eu posso fazer? Ó, deixei para lá essas coisas. Ah, minha família não quer que eu volte a estudar. Deixa para lá. Eu vou criar o meu horário de estudo, vou ter o meu objetivo, vou ter aqui as minhas definições, o meu projeto de vida. Deixa comigo. Não é preciso que a gente entre em confronto. Não é preciso viver disputando um cabo de guerra inútil, e muitas famílias vivem isso. É muito mais sobre você se apropriar das suas emoções, dos seus pensamentos e das suas ações. Porque sim, muitas vezes nós estamos depositando nas mãos do outro tudo aquilo que queremos para nós. E ficamos bravas, porque o resultado não vem. Ficamos aborrecidas, ficamos surpreendidas, porque já chegamos aos 40 e o resultado que a gente sonha para a nossa vida ainda não chegou. Então, é o deixa para lá. Ah, mas agora eu não tenho como, agora fulano não quer isso, agora não sei o quê, agora eu quero ir ao cinema e fulano não quer ir comigo. Deixa para lá, deixa comigo, eu posso fazer. E é sobre você se colocar, de fato, como prioridade na sua vida. Não porque você não está nem aí para as pessoas, mas porque você está muito preocupada com você, com como você lida com as coisas, como você se enxerga nas relações, como que você se enxerga a partir da lente do outro. De verdade, você não tem controle. Não existe controle para isso. Ah, mas eu quero que me vejam assim. Não, não tem como. A gente nunca sabe do imaginário do outro, né? Nós nunca sabemos totalmente da expectativa do outro. E se o outro não nos traz as expectativas, os motivos, né, as justificativas para as coisas do dia a dia mesmo, a gente não tem como saber. Deixa para lá e deixa comigo. Deixa que eu vou viver a minha vida. Não quer dizer que eu vou ser deselegante, mal educada, que eu vou brigar. Não, eu vou avaliar o processo, entender se aquilo está me fazendo bem, se aquilo está me fazendo mal, se eu estou agindo em função de perspectivas ou de expectativas do outro, e então trazer a minha vida para o meu centro, para o meu eixo, para o deixa comigo. Uma teoria lindíssima da Mel. Mel foi inspirada, gente, para escrever esse livro aqui. Ela é uma palestrante especialista em mudança comportamental, e essa teoria ajudou milhões de pessoas pelo mundo todo aí a abrir mão do controle e entender que às vezes o melhor a fazer é simplesmente deixar para lá, para então dizer deixa comigo e redirecionar o foco para o que realmente importa, você, a sua felicidade, os seus planos, o seu bem-estar. Vale muito a pena a leitura, recomendo. Não quis dar muito spoiler da leitura aqui para você. Creio que esta é uma leitura que, se você permitir, vai trazer transformações profundas aí no seu dia a dia, na sua realidade. Ela tem uma coisa bem interessante ao final dos capítulos, que é um resuminho do capítulo que mostra assim, ó, qual é o problema, qual é a verdade, qual é a solução. Vou trazer um rapidinho. O problema: você vem permitindo que a imaturidade emocional dos outros tenha poder sobre sua vida. Vem permitindo que as explosões, culpabilizações e reações alheias determinem suas ações, fazendo com que você tenha que administrar as emoções dos outros em vez de focar nas suas. Isso tem como consequência sempre priorizar as necessidades emocionais deles, em detrimento de sua própria felicidade. Eu preciso fazer uma pausa aqui e respirar.
Eu te convido a fazer essa análise. Ela não é gostosinha, não é uma análise simples de fazer, mas eu te convido a pausar. Pausa um pouco e perceba se não é realmente isso que acontece em muitas situações. Nós não priorizamos as nossas necessidades emocionais, mas nós priorizamos a dos outros. "Ah, eu não posso incomodar, eu não posso preocupar, eu não posso dizer o que eu penso, porque eu vou causar uma situação". Então você está pensando em você apenas? Nãozinho, de jeito nenhum. Muitas vezes a gente traz esse pensamento dizendo assim: "Ah, eu não vou fazer isso porque vai aborrecer fulano". Mas e como que você fica dentro de você mesma nessa situação? Porque veja, existem inclusive ações que a gente deixa de fazer que, poxa, não prejudicaria ninguém. "Ah, mas eu não vou porque a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa vão ficar aborrecidos comigo". Mas você vai fazer alguma coisa ali que não seja legal, que não esteja dentro da legalidade? Não, muitas vezes é um ato simples e a gente vai abrindo mão, para não conflitar, para não discutir, para não um monte de coisa. Na verdade, a gente está pensando na emoção do outro, embora talvez você não tenha feito essa leitura desse jeito. Então, o problema que ela traz é esse aqui. Qual é a verdade? As reações emocionais das outras pessoas não são responsabilidade sua. Ponto. Não é possível controlar como os outros se sentem ou respondem, nem corrigir a maturidade alheia. A maioria dos adultos tem a habilidade emocional de uma criança de 8 anos e você não pode mudar isso. Esse livro traz, inclusive, isso, né? Um capítulo que fala muito sobre a nossa necessidade de mudar o outro. "Ah, o que o outro faz está me incomodando, é prejudicial para ele. Eu preciso salvar o mundo, salvar o outro". E o que a verdade é que não nos cabe, a gente não tem como, mudar o comportamento da pessoa só porque nós queremos isso. Ela explica aqui um jeitinho de fazer, tá, mas, né, tem que ler. Qual que é a solução? Usando a teoria, é possível permanecer no controle mesmo se um adulto agir como criança e tiver uma explosão emocional. Tome as decisões certas para si mesmo, ainda que isso deixe outras pessoas transtornadas. Você mantém seu poder quando para de aceitar o fardo das emoções alheias e tem um comportamento alinhado aos seus valores. Quando quando pratica deixar para lá, você dá às pessoas a oportunidade de sentir as próprias emoções, sem transformar em sua responsabilidade administrá-las ou corrigi-las. Quando pratica o deixa comigo, encontra a coragem para tomar as decisões certas, ainda que pareçam erradas para os outros. Chegou a hora de crescer e agir como um adulto maduro. Gente, por isso que não dá, amada, não dá para ler esse livro de uma vez só, de um gole só, tá? Tem que ir tomando golinho de água junto aqui, engolindo aqui o processo todo realmente, fazendo, né, o processo de entrar e de deixar sair através de mudança, deixar sair através de como você passa a responder a partir dessa leitura. Por isso, leitura que vira vida. Tem muitos beliscos. Quem me acompanha sabe que eu belisco, né? Este livro aqui nos belisca o tempo todo, porque nos coloca em foco, nos coloca a gente fica olhando para nós mesmos. Puxa, eu estou fazendo isso aqui. Puxa, isso aqui está acontecendo comigo. A gente se vê nos relatos da Mel aqui. E vale muito a pena, muito, muito a pena, tá? Não dá para ler de uma vez, tem que ir lendo em golinhos homeopáticos, né? Doses homeopáticas aí pequenas, vivendo, entendendo, absorvendo. Eu gosto muito de voltar nas leituras depois, ah, né, de pegar trechos que eu destaquei, que eu trouxe, depois voltar ali, fazer, né, mais uma reflexão. Este é um livro para ser lido mais de uma vez, tá? Não é um livro de uma leitura única, é um livro para ir contigo, para que você permaneça bebendo dessa fonte e mudando
para melhor os seus comportamentos, a sua relação emocional com você mesma e com os demais. Então, eu espero que este vídeo tenha te motivado a fazer a leitura. Eu vou deixar o link do livro aqui abaixo. Eu espero realmente que ele seja para você um divisor de águas, que ele te ajude, inclusive, com o seu projeto de vida. Seja voltar a estudar, seja construir um jeito novo de você lidar com uma profissão nova, ou conquistar uma profissão nova, ou abrir um negócio, se você tem esse desejo, né? Empreender. Leve este livro com você. Deixa para lá fazer parte dessa nova jornada, desse novo projeto de vida que você tem aí guardadinho no seu coração. Muitas vezes nós vamos deixando a nossa vida, nós, em vez de deixar para lá a situação, a gente deixa a vida para lá. Deixei para lá. Ah, isso aqui não dá mais tempo para mim. Deixei para lá, não consigo mais. Não. Tem vida? Tem caminho. Dani, mas eu não sei como fazer. Põe o pé. Põe o pé que o caminho vai vir. Se você não sabe por onde começar, começa lendo esse livro. Vem me acompanhando aqui no canal, vamos ter outros conteúdos como esse aqui de leitura que vira vida. Deixa os seus comentários, quero saber. Mas se tem vida, tem caminho, põe o pé. Boa leitura para você.